Siga alinhado sem perder o foco. Siga alinhado sem perder o foco. Romanos 12, versos 1 e 2, está escrito assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Então entenda uma coisa, Paulo vai escrever a igreja que está em Roma, e ele fala sobre uma entrega viva, verdadeira, sacrificial. Ele fala que isso é um culto, essa entrega, e não se trata, até os romanos chegam a distorcer isso e dizer que os judeus estavam sendo estimulados a praticar atos de sacrifícios humanos vivos e até de canibalismo, quando eles falam sobre comer o corpo de Jesus, beber do sangue de Jesus. E nós sabemos que isso é uma representação. Nós participamos da mesa do Senhor, da ceia, representando o sacrifício que Ele fez por nós, do seu corpo, do seu sangue. E o sacrifício não foi representativo, foi literal. Ele morreu, Ele foi torturado. Mas nós devemos participar em memória dele, trazendo à memória que uma entrega a Deus sempre terá resposta. Até a entrega mais dolorosa que já houve, a entrega de Jesus, trouxe resposta. Hoje nós estamos aqui buscando a Deus, buscando ao Pai, só por causa do sacrifício do Filho. Se não fosse o sacrifício de Jesus, a gente não poderia estar com essa liberdade na presença de Deus. E aí Paulo escreve sobre entregar o corpo a Deus por causa do que Deus já fez por vocês. Sabe o que isso vem trazer à luz? Porque às vezes a gente não percebe que qualquer coisa que a gente faça a Deus hoje não se compara ao que Ele já fez por nós. E o que tem de gente que levantou a mão para servir a Deus, mas serve de qualquer jeito, serve meia boca. Eu nunca vou me esquecer uma mensagem que queima no meu coração, e eu preciso ministrá-la à igreja e trazer de novo em uma reunião de colaboradores. É o que queremos ser: cumpridores de escala ou adoradores apaixonados? Sabe quando você encontra um adorador apaixonado? É quando não tem a ver com escala, tem a ver com fogo no coração, tem a ver com paixão. A gente vê isso claro quando Jesus fala da parábola do bom samaritano. O sacerdote passou, o levita passou. O levita falou: não é minha escala. O sacerdote falou: não é minha escala. Mais ou menos assim. Já fomos a Jerusalém, nosso compromisso é adorar em Jerusalém, a gente não tem compromisso com isso. O bom samaritano olha e diz: tem alguém precisando. Eu posso servir a Deus servindo o meu próximo, amando o meu próximo, estendendo a mão, fazendo algo na direção dele. Isso revela um coração adorador de verdade. Porque adoração, quando você pega a raiz da palavra adorar na Bíblia, fala sobre trabalho, serviço, entrega, sacrifício, fazer algo. A primeira vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia é quando Abraão diz que ele vai sacrificar o Isaac. Ele fala para os seus servos: fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir, e depois de adorar voltaremos. Ele não estava subindo para cantar no monte, ele estava subindo para servir a Deus com o sacrifício do seu próprio filho Isaac. Então, adoradores apaixonados não ficam presos. Pelo contrário, a Bíblia diz que o servo que faz só o que é pedido é chamado de inútil. Ele não é um adorador apaixonado, ele vai além, ele faz mais, porque ele serve a um Deus que é poderoso. E eu falei disso no domingo à noite aqui em Efésios 3:20. Há um Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então seria muito até egoísta eu querer que Deus faça tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Eu quero receber isso de Deus, mas não quero entregar isso para Deus. Gálatas 6:7, Deus diz que ninguém zomba dele. Tudo, absolutamente tudo que o homem plantar, ele vai colher. Seja amor, seja perdão, seja disposição, seja respeito, honra, gratidão, vai colher. Sejam portas abertas ou portas fechadas. Eu costumo dizer assim: todos os lugares onde eu passei e um dia eu precisei me mover em outra direção, eu fui lá, olhei nos olhos, agradeci, deixei portas abertas, porque isso é caráter e honra. E Deus fala sobre isso, e fala da colheita de não praticar isso. Às vezes nós vamos ouvir da parte de Deus, lendo a Bíblia, examinando a Escritura, algumas coisas que não nos agradam.
mas que vem para nos alinhar. Afinal de contas, Deus quer que a gente não perca o foco. E para a gente não perder o foco, muitas vezes Deus vai ter que nos chacoalhar, mas sempre nos encorajando. Que essa noite Deus venha me encorajar e encorajar você, porque Ele nos trouxe para uma noite de conhecimento, de atitude, de posicionamento e de poder extraordinários que vão nos mover a viver o melhor de Deus para nós. Paulo vai dizer: entreguem. Não fiquem lutando, resistindo. Se Deus mandou entregar, entrega logo. Se Deus mandou fazer, faça logo. Se Deus chamou para servir, diga logo: eis-me aqui. E não faça de qualquer jeito. Aí ele vai dizer, no versículo 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que quem, gente? Deixem que Deus dê liberdade a Deus, deixe Deus agir, deixe Deus fazer, deixem que Deus faça o quê? Os transforme. De que forma? Transforme, olha só, por meio de uma mudança em seu o quê? Modo de pensar. Uma mudança de mentalidade, vinda da parte de Deus. Eu vi uma frase hoje ou ontem, ou esses dias, que mexeu muito comigo, e é a realidade. E eu nem tinha me dado conta que na quarta passada, eu ministrando, eu falei algo parecido. Eu muitas vezes gosto de ouvir, principalmente quando a gente está numa sequência de mensagem, eu ouço a mensagem que eu ministrei, e para ver mais ou menos, sabe, aquele mover que Deus estava nos dando. E percebi que falei algo na quarta passada que eu vi hoje ou ontem alguém compartilhando. As pessoas hoje pagam fortunas para ter um mentor, um coach ou o que for, e eu não estou falando mal não. Eu também meu ministério é servir a Cristo e ministrar a igreja. Isso é meu ministério, minha vocação, e eu faço isso com o maior amor, e de graça recebemos, de graça damos. Prego com o maior amor. Claro, a gente é provido por Deus, mas se for usar o termo profissionalmente, eu também exerço mentoria, e não tem nada de errado, nenhum problema nisso. Sabe qual que é o problema? O problema é quando a gente, como igreja, tem acesso a todo o conhecimento, todo o poder, tudo que há de melhor no mundo, gratuito, é só mergulhar, e por preguiça a gente não faz, e paga para receber de alguém algo que a gente tem de graça dentro da nossa casa de oração. Está cheio de gente que nem bobo correndo, e perdido, sem identidade, sem alinhamento, sem foco, e um dia vai cair em si. E se tiver às vezes humildade, vai dizer, igual o filho pródigo: Pai, pequei contra os céus e contra ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, mas me perdoe, me recebe de volta, Pai, porque eu fiquei alienado, desalinhei, perdi a visão. Tudo que o mundo tem para nos oferecer, se entrar em conflito ou nos tirar da essência que Deus é o primeiro da nossa vida, está errado. Não, pastor, mas eu, por exemplo, eu pago, volto a dizer, eu pago, eu tenho mentores em áreas específicas, joia, mas o primeiro da minha vida é Deus. E não é de boca para fora, não adianta ser de boca para fora. Aí vem a frase que eu vi hoje, que chacoalhou, e eu falei, forte isso, de um pregador. Ele falou: você vê uma geração de cristãos hoje, que acorda diariamente, aí foi engraçado que ele pôs até às 5h14 da manhã. Se você sabe de alguém que marca 5h14, eu não sei quem é que marca 5h14, tá? Não estou dando indireta de ninguém, que eu sei do monte de treinamento tem das 5 da manhã, mas os 5h14 ele pôs lá. Não sei de quem que está falando e nem quero saber, para ninguém falar o pastor deu ou não. E volto a dizer, gente, é válido, é bom, vai fazer você desenvolver mais seu lado pessoal. Eu fui para Brasília ao lado de um homem que trabalha forte com isso, desenvolvimento pessoal. Gravei histórias, ainda indiquei, tem coisa boa aí. Sabe qual que é o problema? É quando a gente para de ouvir Deus, para de dar a Deus o primeiro lugar e dá para as outras coisas. Esse pregador colocou assim: vivemos um tempo em que alguns cristãos acordam todo dia às 5h14 pontualmente para ouvir seu mentor, seu coach, seu qualquer coisa, e domingo chegam atrasados no culto. Eu falei, meu Deus,
essa foi de graça. Essa, para o seu mentor, eles são pontuais. Para o seu mentor, eles dão de tudo. Sua intensidade, recurso, tempo, tem disposição, cruzam o mundo para sentar e ouvir. E para o seu Deus eles dizem: hoje não dá, vou ficar só no online, estou muito cansado, está difícil, está isso, está aquilo. Gente, volto a dizer, eu pago mentorias, eu tenho mentores, eu pago para aprender, e eu dou mentoria. Eu estou falando contra isso? O que eu estou dizendo é sobre o desalinhamento. Esse mês a gente está numa visão, num tema. Qual que é o tema? A gente precisa ficar alinhado. Nada pode ocupar o lugar que é de Deus na minha e na sua vida. Ele é o primeiro, mas Ele também tem que estar comigo até o fim. A gente não pode cair no erro que José e Maria caíram e não estamos aqui esculhambando com eles. Que casal exemplar. Deus escolheu eles para dar o filho dele para nascer dentro daquela casa, mas são humanos e erraram igual a gente erra. E certa vez eles foram com Jesus até o templo, viajaram para Jerusalém, e na volta viajaram um dia inteiro sem perceber o quê? Que Jesus não estava com eles. Esqueceram Jesus. Começaram uma viagem com Jesus, e no meio do caminho perderam Jesus. Ainda bem que eles não terminaram sua viagem sem Jesus, eles tiveram a humildade de voltar e procurá-lo. Eles foram pensando, Jesus vem acompanhando no meio da família, Jesus vem acompanhando. Ei, não é desse jeito, não é Jesus que tem que me acompanhar você no meio dos familiares. Não, Jesus vai me acompanhar através da oração do pastor, através da oração do meu familiar. Eu é que tenho que acompanhar Jesus, eu é que tenho que seguir as palavras de Deus. Quem entende isso, diga amém. Alinhamento. Paulo diz: transforme sua mentalidade, transforme seu modo de pensar, seus costumes, a fim de que experimentem a boa, o que mais? Agradável e perfeita vontade de Deus. E eu já preguei aqui, vou falar bem rápido. Etapas: boa, agradável e perfeita. Nem tudo que é bom é agradável. Nem tudo que é bom é agradável, gente. Tem remédio que não é bom de tomar, mas ele vai produzir no corpo a cura que é agradável. Falei aqui na quarta passada, lembra do mertiolate, o de verdade? Espátula do capeta? É violento. Aí o pessoal: põe esse aqui que isso aqui sara. Eu não sei o que era pior, o líquido ou a espátula. E aí? Alguém achava agradável? Quem pegou o mertiolate raiz? Vixe. Era bom passar aquilo, mas ajudava a sarar. Pelo menos diziam que ajudava. O que me revoltou é que depois de adulto alguém falou assim: melhor mesmo era o mercúrio. Para sarar, o bom era o mercúrio, não o mertiolate. Eu falei: o mercúrio nem ardia tanto. Mas o que eu estou querendo dizer, irmão? Nem todo remédio é doce. Nem toda disciplina é boa. Agora eu vou inverter aqui para ninguém falar que eu estou de perseguição, e não estou. Você paga uma mentoria, você paga um personal trainer, você paga um curso, e você tem que se desdobrar, acordar mais cedo para se dedicar, para estudar, para aprender uma língua, para aprender um posicionamento, para se desenvolver como pessoa, para cuidar da sua saúde. Isso é bom ou ruim? Bom, é joia, gente, tem nada de errado. O problema é dar para Deus resto, enquanto dá para todas as outras coisas prioridade. Quem entendeu o que eu quis dizer aqui, diga amém. Só isso. Ninguém vai sair daqui dizendo: o pastor hoje pregou contra os... Não. Eu estou dizendo que Deus, a gente não tinha que estar pregando para a igreja que Deus é primeiro. Isso já devia ser o básico do cristianismo. Deus é primeiro, Deus é primeiro. Eu perco um grande negócio, mas eu não perco Deus. Não perco a presença dele. Eu perco uma grande oportunidade, mas a presença de Deus, a companhia de Deus, a palavra, eu não posso perder. É sobre isso. Resgatar a essência do primeiro amor, para não chegarmos como em Apocalipse: lembra de onde caíste, arrepende, volta ao primeiro amor. Mas se é esse o caso, volta ao primeiro amor no teu casamento. Volta a olhar para o teu cônjuge e dizer: essa é a pessoa mais preciosa. Porque o adultério não acontece do dia para a noite. É um rompimento. Aos poucos, o que a esposa ou o que o marido começa a dizer, tudo irrita, tudo incomoda. E daqui a pouco, alguém que você convive pouco, e que só tem momentos, vai começar a ser agradável.
É um rompimento que vai, é gradual. Gente, quem aqui já foi falar de Jesus, fez algum trabalho? Aqui a gente tem esse trabalho toda segunda-feira, com mendigo, morador de rua. 99% não dormiu, não foi dormir empregado, com família, beijando, feliz da vida, e no outro dia decidiu, quer saber, vou para a rua. Aquilo foi crescendo dentro da mente deles. Foram deixando algumas coisas, foram rompendo algumas coisas. Quando eu fui parar no mundão, nas drogas, eu não comecei com droga. Eu comecei querendo ser legal, igual os amigos eram os que bebiam. Então eu só queria beber para estar enturmado. Depois eu só queria beber para ter coragem de chegar nas minas. Frouxo. Tanga frouxo. Eu era, meu. Agora não, eu chego na minha mina, até aqui na primeira fileira. Ei, daqui a pouco, aquilo já não satisfazia mais. E vai, um abismo chama o outro. Do mesmo jeito que a gente precisa ser moldado e transformar nosso modo de pensar para realinhar, desalinhar também é assim. A gente vai deixando alguns pensamentos que antes a gente falava, não, Deus me livre, misericórdia, a gente vai deixando eles se tornarem naturais. Gente, que eu conheço de casamentos que acabaram, e se você for pegar e perguntar como é que começou, foi uma coisa tão boba. Foi uma conversa infeliz do casal, e que foi estendendo, e foi esticando, se tornou um hábito, se tornou uma prática, se tornou um problema, deu à luz um pecado, destruiu uma família. Quantos e quantos, pastora Angélica, a gente atendeu assim? Quantos? Então a gente precisa continuar sendo transformado, a gente precisa continuar sendo alinhado, porque Deus quer que a gente experimente a vontade que é boa, mesmo que ela ainda não seja agradável. Mas depois que a gente deixa aquela vontade começar a nos transformar, ela também passa a ser boa. A gente amadurece. Quando eu era criança, agora aqui é duro, que às vezes eu vou pegar alguém, mas deixa eu pegar. Quando eu era criança, tomar um remedinho amargo era um caos, e não queria tomar de jeito nenhum, mas depois de adulto, mesmo não gostando, a gente sabe que tem. E aí vai lá e toma. Quem não falou é porque ainda, né? Eu não gosto disso aí. Se já estava ruim, a pastora veio, aí ela veio com o remédio e com a água ao lado. Toy, já toma água por cima. Eu falei, linda, eu estou tão ruim que eu não estou nem aí para água. Ela falou, mas é muito amargo. Eu falei assim, mas eu estou pior do que esse amargo aí. Me dá esse negócio logo para eu ficar bom, porque eu não estou aguentando. Foi ou não foi, linda? Eu falei, estou nem ligando se é amargo ou não. Sabe por quê? Eu tenho maturidade. A gente amadurece. Isso aqui vai me ajudar? Vai. Vai doer? Vai. Vai custar caro? Vai. Mas vai ajudar? É bom para mim? É. Então tá joia. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade, dizer, isso aqui vai fazer bem para mim? Reduzir isso, aumentar aquilo. Diminua a tela. Aumente a leitura. É bom. Vai se tornar agradável, não no começo, mas vai. Diminua o sofá, aumente o parque, a caminhada. No começo, pode não ser bom para muitos, mas vai ser. Vai te aperfeiçoar na saúde. Diminua o reviver a dor que te causaram. Não, eu fico lembrando para nunca mais deixar aparecer comigo. Para. Aumente a graça, o perdão. Mesmo que no primeiro momento não seja bom. Quer dizer que eu vou deixar por isso mesmo, vou deixar essa pessoa? Não. Eu vou deixar eu em paz. Perdoar não é deixar o outro em paz e por isso mesmo, é me deixar em paz. Me colocar em paz. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso. Deixe sua mente aberta ao mover e às instruções de quem? De Deus. Deus, muda a minha mente. O que Paulo está dizendo à igreja em Roma é isso. Vocês são estudiosos, romanos. Vocês são cultos, vocês são cheios de coisas. Os gregos eram mais, mas tinha muito grego também em Roma. Mas deixa eu falar uma coisa. Se vocês querem conhecer a Cristo de verdade, tenham a mente aberta para Ele. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a mentalidade não for aberta para conhecer Jesus, ninguém consegue conhecer. Como é que você vai entender um homem que nasce para morrer, torturado, sofrido, lascado, vai ser rejeitado pelo Pai e diz que se agradou em fazer a vontade do Pai? Como é que o homem vai morrer por aqueles que estão torturando a ele e vai dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, inclusive estou morrendo para salvar, esses estão me arrebentando? É normal isso para a nossa mentalidade? É normal, gente?
Por isso eu preciso ter a mentalidade aberta ao mover e as instruções de Deus. Se eu não me permitir ser instruído, e se eu não deixar Deus mover, moldar, mudar, transformar a minha mentalidade, eu nunca vou ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Não vai, porque é loucura. Paulo disse que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Como é que Deus ama o mundo de tal maneira que Ele entrega o Filho unigênito, o único que não se rebelou? No meio dos anjos, tiveram anjos que se rebelaram? No meio dos anjos, tiveram anjos que se rebelaram contra Deus? Sim, Lúcifer era um anjo, levou a ter essa pá dos anjos e tudo mais. No meio dos homens, houve rebelião contra Deus? E na Santíssima Trindade, na família divina, Pai, Filho e Espírito Santo, houve rebelião? No único lugar onde não houve rebelião, Deus fez sacrifício. Isso é loucura. No único lugar onde ninguém se voltou contra Ele. Sabe aquela história, já ouviu falar, tem que cortar na carne? Deus cortou na carne, mesmo Ele sendo Espírito. Ele falou, se eu não sacrificar aqui, eu não salvo lá. Alguém quer a família salva? O sacrifício começa aqui, a salvação chega lá. O sacrifício aqui não é ser bobo para os outros, não estou falando disso, eu estou falando sobre renúncia, eu estou falando sobre jejum, eu estou falando sobre consagração, eu estou falando sobre entrega a Deus, eu estou falando sobre paixão, fome, fervor por Deus. A renúncia começa aqui e eles começam a ser impactados. A renúncia começa aqui e onde eu trabalho, a glória de Deus vai começar a se manifestar. Mas a renúncia, a transformação, a visão certa, o alinhamento começa aqui. Começa em mim, começa em você. Começa naqueles que conhecem a Deus. Então esteja aberto, abra sua mente ao mover e as instruções de Deus. Olha o que diz João capítulo 4. Evangelho de Jesus, escrito por João. João, aquele que eu digo que é o discípulo sem crise de autoestima, porque ele se auto-intitulou discípulo a quem Jesus ama. Olha que coisa linda. Pastor, mas Jesus amava todo mundo, eu sei. Mas João falou, eu sou o discípulo que ele amava. A autoestima dele está jóia. Por quê? Porque ele ouviu o coração de Jesus. Ouça mais o coração dele, amém? Vamos lá. João 4, verso 1, diz assim, ó. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava. Olha só. E fazia mais discípulos que João. É que não entrou aí, cadê o telão? João 4, esse jeito está precisando de um G aí em cima. Quando começa assim, a gente sabe que a gente ora e unge, irmão. Tudo a gente é na fé. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que quem? Que João. Olha só a sequência que é importante para o entendimento. Ainda, olha só. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos, assim deixou a Judeia e voltou para onde? Por que ele deixou a Judeia e voltou para a Galileia? Por que ele deixou a Judeia e voltou para a Galileia? Põe o versículo 1 aí. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos. Qual o problema de saber que ele batiza e faz mais discípulos? Gente, começou uma contenda, começou fofoca. Sabe o que Jesus fez? Eu nem sei se eu falo aqui. Não, de verdade, eu não sei. É para falar mesmo? Jesus saiu da igreja. Por favor, leia a Bíblia comigo, só isso que eu te peço. Está na Bíblia. Jesus sabia que os fariseus tinham o quê? Tinham o quê? O que ouvido dizer remete a você? Eu ouvi dizer que a Elisângela, deixa eu falar para vocês, não é nem verdade. Versículo 2, já pode colocar de volta, direto. Embora ele mesmo não. Volta no 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava. Verso 2. Embora Jesus mesmo. Era verdade? Era verdade? Quando começou a fofoca, o que Jesus fez? Quando começa a fofoca na sua casa, o que você acha que acontece? Pastor, não sou obrigado. Não é. Não significa que você vai segurar ele por não negar, por negar.
sou obrigado a confessar. Começou a fofoca, Jesus saiu fora. Irmão, é duro isso aqui. Começou a conversinha errada, Jesus saiu fora. Eu estou há 23 anos no ministério. Fiz agora em março. Teve até um bolo, tudo mais. Celebrando. Nesses 23 anos, 99%, só para não falar 100%, pode ser que algum não tenha a ver, das pessoas se afastaram da igreja. Que saíram. Que deram tempo. Que eu não tome isso, eu não estou aquilo. Antes começaram a conversinha, ouvi dizer. 99%. Para não dizer que é 100%. Aí depois do ouvir dizer, segunda conversa. Estou indo para a igreja, mas já não estou se sentindo igual era antes. É que Jesus saiu de cena na tua vida. E você não vai conseguir sentir. Porque está igual os fariseus, vivendo pelo ouvir dizer. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé só vem pelo ouvir através da palavra de... Então cuidado com quem você está ouvindo dizer, porque eu e você temos acesso à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós somos ministrados culto após culto, e ainda assim vamos nos deixar ser levados pelo ouvir dizer? Está cheio de gente morrendo na fé porque está preocupado com o que os outros estão dizendo. Está cheio de gente desanimando, largando de servir a Deus, com um chamado, com um propósito, e agora estão socados num canto, sem florescer, sem dar nenhum fruto, definhando. Como é que vão explicar para Deus que se negaram a dar fruto? Tudo porque ouviram dizer. Ouvi dizer. Sabe o que Jesus fez? Vou embora da Judéia, eu vou lá para Galiléia, porque lá, ao invés de ouvir dizer, eles me ouvem. Escolhe, você vai ouvir Jesus ou vai preferir ouvir dizer? Não tem como fazer as duas coisas. Gente, isso aqui é tão claro. Senhor, obrigado pela tua palavra, que a palavra de Deus é incrível. É tão claro, que na sequência, vai dar um giro e o ciclo vai repetir. Você vai ver. Calma que eu chego lá. Jesus, quando percebeu aquilo, falou: não vou ficar aqui em rodinha de fofoca. Quem é melhor, quem é maior, porque um isso, porque o outro aquilo, porque não sei quem, porque não olharam para mim, porque olharam para mim, porque sorriram, porque não sorriram, porque... Jesus falou: então vocês ficam aí nos debates inúteis de vocês. Veja que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito. Evita esses debates inúteis. Produz nada de bom. Coisinha, porque sai fora, avança na fé. Aí eu estava conversando com a pastora até ontem. Nossa turma de casados para sempre. Aí tem um casal que é novo na igreja. Mas novo. Ele nunca tinha frequentado nenhuma igreja, nada. E ontem ele falou: nossa, e domingo já virou como compromisso para a gente. Como que a gente está feliz, animado. Sabe por quê? Éder e a Lu testemunha aqui. Balançaram a cabeça, aí que eu lembrei. Nem lembrava. Então aqui de testemunha. Eu não posso nem me deixar mentir sozinho. Não tem nada sozinho. Nem mentir sozinho, nem mentir acompanhado. Isso nem mentira. Mas sabe por quê? Porque eles não estão ouvindo dizer nada. Eles estão recebendo a palavra de Deus. Eles estão se entregando ao que Deus está fazendo nessa casa. E o que Deus está fazendo é bom, agradável e está nos aperfeiçoando. Agora quem prefere ficar ouvindo dizer, vai definhar mesmo. Porque nem com Jesus deu certo. Nem com Jesus. Quando Jesus vê que os fariseus estão mais preocupados em qual é o comentário pós-culto da turminha, ele sai fora. Escolhe o que vai mover a sua fé, a palavra de Deus ou o comentário pós-culto do teu gueto, da tua turma, da tua roda. Porque as duas coisas não vão andar juntas. Sabe por quê? Porque eu, Rogério, erro e você também. Erramos ou não erramos? E em algum momento a gente vai ser infeliz em alguma coisa. E aí, se a gente preferir se mover pelo ouvir dizer, ao invés de crescer na fé, a gente definha na fé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Qual que é a fase da nossa vida cristã que a gente mais vive testemunhos? No começo, no meio ou no fim? Hein? Quando a gente tem menos conhecimento? Por quê? Porque a gente é muito puro. E todo conhecimento que chega a gente aplica. A mente de Cristo. Todo conhecimento que chega eu ponho em prática. O tempo vai passando, a gente começa a entrar nos debates. Você é de
Armínio ou de Calvino? Satanás, vem me perguntar para você ver. Você quer saber de Armínio e Calvino, vai querer saber era de Jesus. Paulo falou, evita esses debates, porque eles produzem mais impiedade do que edificação. Pastor, o senhor é contra a gente estudar de jeito nenhum, desde que o estudo seja para salvar pessoas, edificar pessoas. Se for para debater, vai sempre fragmentar alguém, sempre vai ferir alguém. Sempre. Sempre. Gente, o exemplo de Jesus, ele não busca no alto clero. Jesus não passa nas sinagogas. Jesus não chama os talmidins, os top dos sumos sacerdotes. Ele chama os excluídos, rejeitados e diz assim, eu vou dar um pouquinho para vocês, mas o pouquinho que eu vou dar para vocês é mais do que o, entre aspas, muito que eles acham que eles têm. O evangelho é isso, é Deus vem e pega aqueles que estavam assim, ó, eu estava jogado, eu era um perdido, eu era um perturbado, eu era um pervertido, e Deus falou assim, ó, eu vou colocar um pouquinho na tua vida, e esse pouquinho vai fazer tanta diferença, que até doutores vão querer te ouvir. É com você isso, é comigo, eu estou falando de mim, mas é com você isso. Deus não está preocupado com as patentes humanas, Deus está preocupado com o coração humano. Filho meu, dá-me o teu coração. Se você e eu dermos o coração para Deus, nós fazemos um estrago no inferno, vamos saquear muitas almas e levá-las para o céu. Dá o coração para Deus. Para de dar o coração para os debatedores. Dá para Deus. Cresce em fé, serve o corpo, alinha. Deus me deu algo mais, então eu vou contribuir. Se Deus, falamos aqui esses dias, Deus deu o dom para um de fé, exerça. Deus deu o dom de serviço, sirva com excelência. Deus deu o dom de ensinar, tudo, faça o melhor para contribuir com a edificação do corpo. Não é para fragmentar o corpo, fracionar o corpo, quem está entendendo? Mas aí tem gente que adquire conhecimento e ao invés de ajudar o corpo a crescer, não, ele quer dividir o corpo agora. Vocês são pré, medo ou pós? Eu sou cristão, filho. Amor de Deus, gente. Pastor, você é contra? Se o conhecimento for para edificação, eu sou favorável. Se for só para ficar essa, porque sabe, e aí é barato. Pastor, qual que é a tua visão? Tal, aí chega no outro e fala, pastor, pensa igual a mim, não igual a você. A vaidade já entrou, o diabo já entrou. Não produziu nada de bom. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Exibicionismo. Jesus nem estava batizando. Jesus pregava, operava milagres, libertava. Os discípulos iam e batizavam. A outra lição para a igreja. Jesus fazia todas as funções dentro da igreja? Hein? Por que o pastor tem que fazer? Por que um líder tal tem que fazer? Um está fazendo uma coisa, outro está fazendo a outra, e o corpo está sendo edificado. Eu queria que fosse pastor, porque o pastor, toma banho, mimado, imaturo. Embora Jesus mesmo não os... Não, por favor, seja verdadeiro. Eu já estou aqui, ó. Se fosse dos dias de Jesus, eu me convertesse numa pregação dele, quem que você e eu ia querer que batizasse a gente? Lógico. Que dia que é o batismo de Jesus? Eu vou dar o nome, mas é o dia que Jesus vai batizar, né, Gabi? Gabi. Que dia? Então esse mês Jesus não batiza, que ele vai estar fora em missão. Esse Jesus também não para na nossa igreja, hein? Quem vai batizar? É o Pedro e o João. Pedro e João, que isso? Me fala o dia que Jesus, os caras iam morrer sem ser batizados, esperando, porque Jesus nem estava batizando. Quem está entendendo? Mas existe ou não existe isso? E gente, pelo amor de Deus, querer, já que se a gente está, voltando para o contexto que a gente estava, se eu estou lá, Jesus pregou, eu querer que Jesus me batize, é pecado? Não é pecado nenhum você querer. O duro é ser o mimadinho que não aceita. Bom, não é Jesus, é o Genésio. Então não quero. Então você não quer ser batizado. Você quer só uma selfie com Jesus no tanque batismal, na piscina, no batistério, o nome que você quiser dar. Só uma foto com Jesus para pôr nas redes sociais. Olha quem me batizou, o cara. O homem me batizou, o brabo. Não é assim hoje que fala? Ei, não. Eu quero a essência de Deus, eu quero a glória de Deus. Mas hoje quem vai pregar é um jovem. Glória a Deus, Deus vai usar um jovem. Quem que vai pregar? Os pastores não estão, o Zé não está, os líderes não estão, parece que vai ser um jovem. Nem vou.
ficar em casa, ou vamos visitar uma igreja, faz tempo que está querendo visitar uma igreja, vai visitar um enfermo no hospital, um moribundo, vai levar ele a Cristo. Dia de congregar na minha casa. Irmãos, a igreja de Jesus precisa estar alinhada com a mente de Cristo. Nós não temos tempo a perder com coisas pequenas. Quem está entendendo o que Deus está entregando para a gente hoje aqui? Deus quer nos levar a crescer. Diga comigo, esse é um tempo de crescimento. Não dá para perder o foco. Cuidado com aquilo que te faz perder o foco. Cuidado. Embora Jesus mesmo não os batizasse. Mas começa a conversinha. Ai que Jesus isso, ai que Jesus perdeu. Ai porque acho que não, Jesus não está batizando. Ai porque... E essas conversinhas só derrubam a gente. E o pior é que tem às vezes o Pedrão velho entrando na conversinha dos outros. Não é o Pedrão aqui da Marileia não. É o Pedrão lá. Não. Vamos lembrar que o Pedro numa roda, no meio dos homens que estão comemorando a prisão de Jesus, se torna tão oprimido, com tanto medo do que pode acontecer com ele, e tão influenciado pelo ambiente, que ele nega Jesus 3 vezes. Cuidado com a conversa que não é para você, que não é de Deus para você. A Bíblia diz, não sou eu, as más conversações corrompem os bons costumes. Vai derrubar. A influência vai derrubar ou vai edificar. Qual a gente está escolhendo? Versículo 3, vamos lá. Assim deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Eu até vim pregar na Judéia, mas vocês vão ficar nesses debatezinhos aí, quem batiza, quem não batiza, eu vou sair fora. A hora que vocês amadurecerem, eu volto. Mas nisso aí vão ter perdido muito. Que em nome de Jesus não aconteça comigo, com você, a gente tem que perder muito para voltar para Jesus. Dá valor hoje é o dia. Jesus escolheu eu e você para esse culto. Olha que coisa incrível. Escolheu muito mais gente. Pregamos aqui no domingo, Isaías 45, 22. Deus quer que todos se acheguem a Ele para ser salvos. E juntos congregar, comunhão. Mas nem todos ouvem. Mas nós estamos aqui ouvindo. O verso seguinte vai dizer assim, verso 4. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar o quê? Comida. Jesus passa por Samaria, mesmo sabendo que os judeus não estão com os samaritanos. Ele podia fazer uma viagem um pouco mais longa, mas não passar por Samaria, mas ele passa. O que isso me ensina? Jesus prefere ir para um lugar que nem é puro, mas que não está tendo conversinha, do que ficar no meio dos crentes que estão fazendo fofoca. Eu só estou lendo a Bíblia. E por favor, você vê que eu falei alguma coisa errada, no final, isso vale para todo culto, me procura, para me ajudar a não errar. Mas alguém mais enxerga o que eu estou falando aqui? Diga amém. Estão de conversinha, batiza, não batiza, quem batiza, não batiza, vão embora. Sai da Judéia e vai para Galiléia. Gente, vamos lembrar do Natanael. Quando Filipe vai falar que encontrou o Messias, ele pergunta de onde ele vem, porque Natanael era um cara que buscava a palavra, estudioso, e não tem nada de errado nisso, desde que não seja para ficar debatendo, seja para edificação. Aí o Filipe fala assim: ele vem de Nazaré. Não, Jesus cresceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, como a profecia dizia. Mas ele cresceu na Galiléia porque a profecia também dizia que a terra que andava em trevas viu uma grande luz, desde o Egito a Galiléia. Os desprezados foram iluminados. Irmão, não importa quanto tentarem nos desprezar, nos passar o rodo, puxar o tapete, a glória de Deus vai prevalecer na vida daquele que permanece aos pés de Cristo. Jesus cresce na Galiléia e vem. O Filipe fala assim: vem de Nazaré. Aí a resposta de Natanael: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque não crescia, não aparecia profeta vindo da Galiléia. Sabe o que Jesus faz? Se for para ficar na Judéia, onde os popstar profetas estão,
mas que está tendo só fofoquinha, eu saio e vou para Galiléia, onde não tem nem profeta, mas eles estão com fome e sede. Sabe o que Jesus está procurando? Gente com fome e sede da palavra, do conhecimento, do poder, não das discussões, porque a parede é cinza, porque a luz está acesa, ou porque isso, ou porque aquilo, porque que foi essa hora, porque que não foi a outra. Jesus está procurando gente com fome e sede de Deus. E será que tem alguém aqui hoje assim? Eu vou para Galiléia, eu vou para Samaria, eu vou enviar os meus, Jesus está dizendo, até os confins da terra. O que importa é onde houver alguém com fome e sede, porque os famintos e sedentos serão fartos. Troca a disputa religiosa por fome de Deus, por fome de relacionamento, fome de intimidade, e se prepara para viver um tempo extraordinário na tua vida. Não perca o foco. Cresça no conhecimento, mas não perca o foco. Não perca o foco. Jesus passa por Samaria, mas não perde o foco. Como é que a gente enxerga isso? O texto mostra. Mas ele para, ele está cansado da viagem. Jesus está o quê? Jesus é Deus, ele pode ficar cansado? Como homem, sim. Deus, o Senhor, não se cansa. Mas Jesus veio num corpo humano. E ele cansado, ele para descansar. Pede ajuda ao próximo. Então cuidado dos orgulhosinhos da vida. Não peça ajuda para ninguém, porque eu não gosto de pedir, porque eu não gosto de pedir, porque eu não gosto de pedir. Você está sendo anti-cristianismo. Isso vale para o Rogério, que às vezes não gosta, porque não gosta de incomodar os outros. Vale para o Zé Paulo, que é muito assim. Então eu já pego 2 aqui de exemplo, para você ver que eu não estou dando direto a ninguém. É com a gente mesmo, todo mundo. Eu não gosto de pedir nada para ninguém, não. Eu estou falando sobre aquele que também é, sabe, inconveniente. A Bíblia diz até para a gente não ser muito constante na casa do irmão, para não ser inconveniente. Não é disso que eu estou falando. Mas às vezes a gente passa eu não vou. Jesus para, os discípulos falam, quer entrar na cidade para comprar comida? Jesus não fala, não, imagina, não precisa não. Só vou dar uma respirada e já vou de novo. Jesus fala assim, vai, deixa eu descansar um pouco aqui. Ele para junto a um poço, para descansar. Quem aqui na caminhada? Eu mesmo, já falei isso muito, inclusive recente. Já falou, estou cansado disso, ou daquilo, ou dessa situação, ou de lidar com esse problema. Quem? 2 mãos erguidas aqui, ó. Põe o tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. Estar cansado não é o fim. Descanse, mas não desista. Jesus descansou. Jesus para e descansa. Para e descansa em Samaria. Mas não desistiu. Não desistiu do que, pastor? Nem da viagem e nem de salvar pessoas no meio da viagem. Não desista do teu propósito. Não desista da promessa de Deus para você. Não desista dos sonhos que Deus te deu. Pare, descanse, beba água, se alimente da palavra tantas quantas vezes forem necessárias, mas não perca o foco. Não desalinhe nem desista, porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e vai completar para a glória de Deus. Só quem crê diz amém. Pode aplaudir a Jesus por hoje, tá bom. Quarta eu falo mais.